I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Barulho de Fundo, o novo podcast pertencente ao Cambada de Críticos. O meu nome é Pedro Horta e, juntamente com o Bernardo Freire e com o Rafael Félix, vamos falar sobre variedíssimos temas relacionados com a sétima arte num podcast que era há muito um desejo do nosso site. Uma nova maneira de interagirmos com quem nos segue e de podermos falar para além do grande ecrã, discutindo todos os outros assuntos relacionados com a criação de conteúdo audiovisual. Podem ouvir-nos nas plataformas habituais, bem como aceder ao nosso trabalho escrito em cambadadecriticos.pt. Hoje, inevitavelmente, começamos pelo assunto que tem sido o único tema falado nos últimos temas, o Covid-19, mais especificamente o Covid-19 na indústria do cinema. Com a impossibilidade de existirem aglomerados de pessoas em praticamente todo o mundo, as salas de cinema fecharam, o que tem levado a variedíssimos filmes a verem as suas datas de estreia adiadas. Bernardo, é para ti isto uma medida aceitável ou, digamos, compreensível? Olá a todos. Mais do que compreensível, tendo em conta as circunstâncias e o panorama global. Se todos viram o filme Outbreak, há uma cena no filme em que um afetado com o vírus do filme começa a tossir compulsivamente e a espalhar, digamos, micróbios. E o vírus espalha-se com muita facilidade e é uma medida mais do que aceitável, é obrigatória, a meu ver. Rafael? É um bocado aquilo que o Bernardo disse, é de todas as formas obrigatória. Agora, o impacto que vai ter já é um pouco questionável, porque estamos a ver imensos filmes a serem entregues às plataformas de streaming, o que neste momento parece-me a melhor opção. Mas as portas que vai abrir e o precedente que abre são precedentes um pouco perigosos, porque principalmente se esta fase demorar a passar nos cinemas, principalmente os espaços mais pequenos, começarem a passar por dificuldades financeiras, que provavelmente vão passar, cada vez vai haver mais cinemas a fechar. E à medida que os cinemas vão fechando, as plataformas de streaming vão ganhando força. E as plataformas de streaming têm muita utilidade. Não há nada disso que seja posto em causa, mas o público que retira às salas e a necessidade de ver certos filmes em sala pode se tornar um problema a longo prazo se esta fase se mantiver durante muito tempo. Sim, de facto, eu concordo com isso. Há filmes que são precisamente feitos para salas de cinema, não é? E eu diria que a Quiet Place Part 2 será um deles, que estava para estrear mesmo quando se deu a quarentena a nível mundial. Para vocês, qual será a melhor medida a tomar neste momento? Temos os exemplos, por exemplo, da Quiet Place Part 2, que foi adiado indefinidamente, não se sabe quando estreará. O nono filme da saga Fast and Furious, que foi adiado precisamente um ano. E recentemente recebemos a informação de que o novo Wonder Woman 84 foi adiado de junho para agosto, portanto ainda em 2020. Qual destas medidas é que será a mais correta numa altura de incertezas? Entre as três opções, sem dúvida, adiar indefinidamente para mim é a mais sensata. Isto porque não temos bem certeza como vai desenvolver o vírus. Vai depender muito da consciência coletiva e dos nossos comportamentos enquanto cidadãos. Só que também temos que ter presente que a Quiet Place, tal como a Quiet Place 2, todos os filmes têm uma grande máquina de marketing, principalmente estes três que falámos, Quiet Place, Fast 9 e Wonder Woman 84, têm grandes máquinas de marketing por trás que devem ser postas em prática antes da estreia do filme. E como tal, estar a adiar um filme, por exemplo, como Wonder Woman fez, de junho para agosto, acho que é muito arriscado, porque em agosto, eu não quero estar a ser excessivamente pessimista, mas duvido que em agosto as salas estejam em condições para abrir e funcionar de forma corrente.
É uma questão um pouco dúbia por uma simples razão. Todos os filmes são o seu contexto e enquanto a Quiet Place 2, a Fast 9 e Wonder Woman podem ser facilmente adiados indefinidamente, porque qualquer pessoa vai ver, independentemente se sai agora, sai no próximo ano, sai daqui a 3 ou 4 anos, porque o poder da marca conta muito. E a Quiet Place, embora só tenha tido um filme, foi o filme de terror mais visto no ano em que saiu. Portanto, só por si já tem um impacto muito grande, do peso da marca. E estes filmes conseguem aguentar indefinidamente e segurar aquele projeto indefinidamente. O mesmo já não se passa a filmes indies mais pequenos, ou diria de média escala pelo menos, que precisam daquele dinheiro de box office, aquele dinheiro de publicidade, aquele dinheiro de vendas para ter retorno financeiro imediato, porque a maioria desses filmes são feitos no limite financeiro, e adiar as suas estreias indefinidamente é totalmente impensável. Os filmes vão morrer e se calhar até depois não chegam sequer a ver a luz do dia. Portanto, não é uma questão tão direta como pode parecer inicialmente. Assim, eu concordo sobretudo com o facto de serem marcas, não é? Agora, há filmes que vivem precisamente de uma sala de cinema, como estávamos a falar ainda há bocado. Estes três acabam por ser, digo eu, bons exemplos para isso, sobretudo a Quiet Place. Portanto, estaria fora de questão pensarmos em, se isto, como o Bernardo estava a dizer, se isto se prolongar muito, em entregar isto a algumas das plataformas de stream? É assim, ainda são concorrentes que não gostam de se ver olho a olho. O cinema, as salas de cinema, a experiência em sala, eu considero superior e acredito que vocês partilhem a mesma opinião. Mas estar a entregar estreias a estes dois distribuidores como Netflix ou HBO, acho que não é o mais sensato. No caso de Portugal, nós temos plataformas como a Mel ou a Nós, principalmente a Nós, com a parceria dos cinemas. Poderia ser uma hipótese os filmes, as novidades, serem entregues ao videoclube a um preço superior, ligeiramente, e alugar sim os filmes. Agora, Netflix e HBO, como estava a dizer, a concorrência ainda é muito nefasta. Ainda são parceiros que não se veem olho a olho. E não me parece ser o mais sensato neste momento. O que é que tens a dizer, Rafael? Lá está, eu aqui tenho uma opinião um pouco diferente de vocês, porque eu sou um pouco mais fatalista no que toca às salas de cinema, porque por muito que a experiência de sala de cinema seja uma coisa completamente diferente, é uma coisa que eu valorizo muito acima de uma experiência aqui na minha televisão a ver Netflix ou HBO ou o que é que seja. Mas a verdade é que há experiências que são diferentes tendo em casa. Posso dar um exemplo. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que vi The Witch em casa. Eu tenho a certeza que se eu fosse ver aquele filme numa sala, por exemplo, em Cascais ou no centro de Lisboa, uma sala cheia de adolescentes, que por norma é assim que puxa mais aos fãs de filmes de terror, que eu também sou, eu consigo imaginar facilmente da minha cabeça os barulhos que ia ouvir, as brincadeiras que ia ouvir, e são filmes que pedem atmosfera, um bocado como a Quiet Place também, e acho que por aí é que se calhar para mim é o exemplo que fica mais de fora deste grupo, porque eu considero que até seja um filme, embora as qualidades técnicas do mesmo peçam uma sala, eu acho que a atmosfera pede a minha sala, a minha quietude, estar ali de luzes apagadas, ninguém me ouve, ninguém me vem chatear. E é diferente, por isso é que eu acho que isto a longo prazo, e estamos a falar num espaço de uma década talvez, as salas de cinema, e em parte isto já está a acontecer, as salas de cinema vão apenas servir para os grandes blockbusters e alguns filmes prediletos, maioritariamente, ainda lá vamos, os filmes de Christopher Nolan, filmes da DC, filmes da Marvel, grandes filmes, blockbusters, filmes de pipoca, é que vão estar no cinema, e o resto vai ser praticamente tudo tirado para as plataformas de streaming.
O que eu não acho que seja assim tão mau, porque acho que há filmes que pedem outro tipo de ambiente que não se tem na sala. Lembro-me, por exemplo, de quando vi Hereditary no cinema, eu perdi muito daquela experiência pelas pessoas que tinha na sala. Porque as pessoas acabam por não conseguir respeitar sempre a quietude que é precisa numa sala de cinema. Portanto, acho que o cinema e as plataformas de streaming a longo prazo vão ter papéis completamente diferentes, mas papéis de valor de igual peso, pelo menos. Eu consigo... Posso dar Sim, só, força. só contrapor um pouco. Falaste da experiência do Witch, visto em casa. Eu também vi recentemente Parasite em casa, recentemente, já no ano passado, Parasite em casa pela primeira vez, e tive um tipo de experiência. Fui ver meses depois ao cinema, e a experiência foi enriquecida. E aquela primeira metade, altamente cómica, que o realizador Bong impõe no filme, isso despoltou imensos risos em sala, imensos risos, e foram risos que eu se calhar em casa não tinha tão presentes, porque existe um efeito de contágio, tal como se deve respeitar no A Quiet Place 2 o silêncio que esse filme deve exigir. Também pode ser uma experiência de silêncio partilhada, e eu concordo que viver em casa estás num contexto mais controlado, consegues controlar o silêncio, e em sala é um bocadinho coin flip, pode correr bem, pode correr mal, depende de quem tens ao lado, à frente e atrás, mas ainda assim continuo a achar que a experiência é muito mais valorizada, ainda que partilho um bocadinho o receio daquilo que disseste, sobre daqui a X tempo virmos a ter apenas blockbusters e filmes de grande escala no cinema. Eu consigo concordar com os dois, para já. Eu acho que a experiência em sala, para já, é muito enriquecedora. Eu consigo nomear uma catrafada de filmes que vi em sala e depois revi em casa, e a experiência não foi toda a mesma. Consigo dizer desde um grande filme a um filme como Johnny English 3, por exemplo. Esse, por exemplo, que eu vi em sala e ri bastante com quem fui assistir, e depois revi em casa com a minha família, e é um filme completamente banalíssimo, que não me fez rir uma única vez. A Quiet Place parece-me, neste momento, que é destes três que nós falámos aqui, o que deverá exigir mais uma estreia em sala de cinema, precisamente porque eu fui ver a Quiet Place, o primeiro, em sala de cinema. Se calhar tive sorte, não sei, mas a sala estava toda embebida naquele universo, e eu lembro-me de haver malta a reclamar com alguém na fila que estava a comer pipocas, porque era demasiado barulho para o que nós estávamos a assistir. E eu acho que isso em casa, quando eu revi, não aconteceu. Continua a ser um grande filme para mim, mas não é um filme, já não foi a mesma experiência, já não embebi tanto naquele universo. Desculpa. O que me vai levar à conversa das plataformas de streaming, em que eu, embora concorde que se calhar sim, num prazo de 10 anos devemos estar a falar da maioria dos filmes a chegar à nossa casa, e não termos que nos deslocar a uma sala de cinema, eu acho que ainda há filmes que são feitos para a sala de cinema, sobretudo, como tu estavas a dizer, Rafael, os grandes blockbusters. Christopher Nolan, que a gente vamos falar mais à frente, é um dos grandes exemplos, mas podemos falar de outros grandes franchisings. Por exemplo, o Mission Impossible Fallout, que saiu há 2 anos, em casa não é de toda a mesma experiência, foi feito precisamente para aquela grande tela, e portanto eu acho que há filmes que podem resistir à passagem de testemunho para uma plataforma de streaming, mas eu acho que fazer cinema para uma sala de cinema ainda é de todos o melhor dos casos, a melhor recomendação. Não precisas sequer de ir tão longe, tivemos ainda coisa de 3 ou 4 meses, 1917. 1917 sim. É um filme que, se visto em casa, podes conseguir tirar dali muita coisa, mas não vais tirar 1/3 daquilo que tiras numa sala de cinema a ver 1917. O peso
das duas acaba por não estar em causa, porque há filmes que são feitos e são necessários ver em sala. Aquilo que o Bernardo estava a referir com Parasite, concordo plenamente. Tive exatamente a mesma experiência quando vi em sala, mas também são filmes que são de contexto diferente, porque também Parasite, ao seu nível, e também um pouco pondo em contexto a realidade coreana, é um filme aceitavelmente acessível, consoante o tipo de público que costumam ter os filmes coreanos. É um filme muito acessível. O Bong, neste caso, até é um dos realizadores mais acessíveis ao Ocidente. Portanto, eu por muito que valorize a sala de cinema, vi 3 vezes a Lighthouse numa sala e provavelmente nunca vou tirar a mesma experiência que vou tirar a ver em casa. É garantido. Mas, ainda assim, no futuro que vem, acho muito complicado que as salas de cinema consigam sobreviver da forma como têm sobrevivido até agora. Acho que vai haver um número reduzido de salas, vai haver salas muito específicas, com filmes muito específicos. E o resto, vamos estar com eles aqui nas nossas televisões. E depois, quem vai ganhar com isto são os cinemas de pequeno formato. Os espaços cinemas, por exemplo, como temos em Lisboa, o Cinema Trindade, como há no Porto, que têm seleções de filmes que vão passando e vão por aí ganhando outro tipo de público. E acho que esses cinemas até têm muito a ganhar com este tipo de situação. Ok, e agora pegando novamente no tema principal da nossa conversa até ao momento, a redução de qualidade em serviços de streaming como, lá está, Netflix, HBO e por aí fora, é uma realidade, não é? Foi anunciado, sobretudo pela Netflix, que a qualidade que nos chega a casa não será a mesma nestes tempos. É esta uma medida aceitável por parte da direção da Netflix, mesmo que mantenha o valor da mensalidade cobrada aos utilizadores? Eu acredito que é aceitável, porque é assim, estamos a viver um contexto, não digo único, mas no nosso tempo de vida exclusivo, e as medidas que estão a ser tomadas são para o bem de todos, e as plataformas de streaming sabem e não têm qualquer problema em reduzir a qualidade dos seus serviços, seja minimamente, em relação a se mantém ou não o mesmo valor de mensalidade. Como acredito que isto será uma solução temporária, não acho que fará assim tanta diferença, ou seja, não acho que seja caso para reduzir o valor da mensalidade, porque vai ser algo temporário. Isto, quanto muito estamos a falar nos 6 meses, e a redução não é assim tanta, desde que as plataformas continuem a funcionar com a devida qualidade. Ou seja, como o Rafael, há pouco estávamos a falar que ontem não estavas a conseguir ver Netflix, Rafael? Não, fui eu. Precisamente por causa disto, ontem tentei aceder à Netflix e recebi um aviso de que o serviço estava indisponível. E, por exemplo, há 2 dias atrás tentei ver um filme com aquela bolinha que pensa e que sobe o número de percentagem que o filme está carregado. Sim. Constante. Portanto, isto num filme de 2 horas tirou-me 2 horas e meia, 2 horas e 40 de vida. Isto para mim já se torna não aceitável, ou seja, aqui já poderia implicar um valor de redução se as plataformas assumissem que este tipo de problemas iriam surgir. Agora, reduzir ligeiramente a qualidade em termos de imagem da aplicação, aí não vejo qualquer problema. Eu acho que é de todas as formas inevitável. Acaba por ser tão simples quanto isso. Com a quantidade de pessoas que há neste momento em casa usufruem Netflix, HBO, chamem o que quiserem, independentemente das plataformas de streaming que sejam, neste momento estão extremamente sobrecarregadas. Portanto, mesmo por uma questão de logística, se não tivessem a qualidade em baixo, acho que dificilmente iam sequer conseguir ver o que é que seja em casa, porque os servidores não iam aguentar esse tipo de esforço. Em relação ao preço, eu acho que
O facto de se aumentar ou baixar aqui o preço, eu acho que não é uma questão que se ponha neste momento. São os tempos que vivemos e, embora o serviço não deva ser posto em causa, é um serviço que tem as suas limitações, como têm todos. Portanto, acho que o preço que acabamos por estar a pagar nem sempre é pela qualidade que temos do serviço, mas mais pela quantidade de conteúdo que tem o serviço, e mais especificamente aqui em Netflix, porque ainda é a maior plataforma de todas, que tem tudo e mais alguma coisa. Do bom do excelente ao péssimo. Portanto, a questão do preço acho que não acaba por não se pôr muito. É os tempos que vivemos, é uma questão que temos de aguentar agora durante mais algum tempo. E assim, também se eu, por muito dinheiro que a Netflix tenha, e estão a nadar em dinheiro, é um facto, uma redução muito drástica dos preços também podia depois trazer outro tipo de compromisso ao serviço. Portanto, e também parece-me que aquilo que se paga neste momento por Netflix também não parece que seja uma exorbitância enorme para agora estarmos a queixar da qualidade ser mais baixa. E não é que não passámos agora a ter filmes em 144p, não é? Ficamos uma baixa de qualidade, mas também não vamos tão longe. Quem está à procura assim de qualidade, quem está à procura de ver qualidade em casa, tem sempre as opções de 4K, mídia física. Esse pessoal sim exige, em termos de qualidade de imagem e de som, é mais exigente, e essas pessoas sim faria confusão. Agora, baixar ligeiramente a qualidade da imagem, não vejo, concordo. Mas esse também não é o core da Netflix, esse também não é o público-alvo da Netflix. Exatamente. O público-alvo da Netflix é o regular Joe, como também sim. Somos nós e também consumimos muito Netflix, mas acho que não é uma questão que se ponha, pelo menos nesses termos, porque acho que acaba por não ser também o público-alvo da Netflix. Sim, eu consigo acordar com os dois pontos de vista, embora, lá está, sejam tempos que nunca antes, pelo menos no nosso tempo de vida, foram vividos. Estamos a falar numa fase também em que há pessoas a trabalhar em casa e, consequentemente, com redução de salários, e embora o valor da mensalidade da Netflix, da HBO, seja o que for, não seja exorbitante, que não é, bastante acessível, até na minha opinião, mesmo o pack superior deles, estamos a falar de um serviço que vai custar X às pessoas, num período onde todos os tostões têm que ser contados, digamos assim, dependendo da familiaridade de cada um, e não estamos a ter o mesmo tipo de qualidade. Eu acho que quem vê ou quem acede à Netflix ou à HBO através, digo eu, de um computador portátil, do computador pessoal, não vai notar essa diferença, digo eu. No meu caso, que vejo, lá está, na televisão, e prefiro usufruir do ecrã que tenho, faz-me muita confusão estar a ver algo durante uma hora, se calhar em 4K ou em Ultra HD, e de repente estou a ver, lá está, não é 240p ou 720p ou 480p, mas é a 720. Quando temos o nosso olho adaptado ao 4K, ao Ultra HD, estar a ver um filme de repente num tipo de qualidade completamente abaixo faz muita diferença. Portanto, eu acho que a redução de qualidade não é drástica, mas é de 25%, é um quarto. Portanto, eu acho que o valor da mensalidade podia e devia ser reduzido, não drasticamente, obviamente, para não causar esses problemas que o Rafael falou, mas se reduzem a qualidade em 25%, podem muito bem baixar a preços, ou no mínimo oferecer um mês de mensalidade, ou em vez daquela conta servir para 2 pessoas, dá para 3 naquele mês, não sei, packs de promoção. Eu acho que são tempos difíceis, mas temos que estar aqui também prontos para tudo. Não é só porque a Netflix e a HBO não se podem prender a si próprios só porque estamos em tempos de crise a nível mundial. Temos que nos lembrar também que o regular Joe, como o Rafael falou, também é uma pessoa que neste momento provavelmente não está a trabalhar no seu local de trabalho e que, portanto, teve uma redução de salário abismal, como nós vimos. Portanto, isto vai-me levar ao meu próximo ponto, em que já há algumas plataformas de streaming, como é o caso da Globoplay no Brasil, que disponibilizaram algum conteúdo de forma gratuita. Portanto, pergunto eu,
não seria esta uma medida a implementar, sobretudo pelas grandes plataformas de streaming? Eu não acho que seja a melhor opção. Eu acho que quem está interessado nestas plataformas tem a sua opção de usufruir pelo serviço durante X tempo e depois desse X tempo poder adquirir o serviço, se realmente gostou do mesmo. Agora, estar a disponibilizar conteúdo de forma gratuita acho que vicia um pouco o consumidor a consumir apenas esse conteúdo gratuito, porque sabe perfeitamente que pode ir buscar aquilo que quer ver noutros sites, noutras plataformas. Portanto, não acho que disponibilizar conteúdo de forma gratuita seja a melhor medida a implementar. Acho que acaba por se tornar um pouco irrelevante, vou ser sincero, porque o facto de... Eu acho que uma coisa ser de graça não torna necessariamente a sua procura muito maior, penso eu, pelo menos, e acho que até acaba por se tornar um pouco inverso. Acho que o sentimento de ter aquilo tomado como garantido e que aquilo vai estar ali, eu a qualquer altura posso ir ver aquilo, acaba por adiar um pouco esse tipo de procura que o Bernardo está a dizer, esse tipo de vício no material que é gratuito. Depois isto também acaba por pesar muito, a qualidade do conteúdo está gratuito, como é óbvio, mas depois a sua procura depois também vai variando um pouco. Acho que, como em todas as questões que temos estado a falar hoje, não há um peso e uma medida específicos. Pesa sempre qual é a qualidade do conteúdo gratuito, qual é a qualidade do conteúdo que é pago, e depois o peso que os dois têm e também a quantidade que os dois têm de cada um. Porque há muitos serviços que oferecem packs de filmes gratuitos, especialmente é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, packs de filmes gratuitos, que depois servem para puxar as pessoas a irem procurar mais o que é que tem o resto do conteúdo. Mas a questão que o Bernardo levanta também é relevante, atenção, porque também se pode criar um vício, mas acho que a questão do vício acaba por depender mais do tipo de conteúdo do que propriamente do facto de estar gratuito ou não estar. O Ted Sarandos, o diretor de conteúdos da Netflix, e pegando também num tema e passando para o próximo, anunciou um fundo de 100 milhões de dólares para apoiar a indústria do cinema e televisão devido a esta pandemia que nós estamos a viver. E logo em seguida veio Christopher Nolan a chegar-se à frente e a pedir ao governo norte-americano para se lembrar dos cinemas e dos seus trabalhadores quando definir o plano de ajuda financeira depois desta pandemia, afirmando que o cinema é uma parte vital da vida social e ainda, claro, oferece empregos e entretenimento a muitas pessoas. Qual é a vossa opinião sobre esta afirmação de Christopher Nolan, pegando também na restante conversa que temos tido? É assim, nesta opinião do Christopher Nolan, eu destaco 2 pontos, que são o facto dele afirmar que as salas de cinema, o cinema, seja parte vital da sociedade, isto é, proporciona quer entretenimento, como desenvolve também a nossa massa cinzenta, e por outro lado, a oferta de empregos que a indústria cinematográfica dispõe. Estamos a falar de exibidores, produções, criativos, toda esta malta. Estima-se que até agora a indústria já tenha perdido cerca de 5 mil milhões de dólares, e alguns analistas afirmam que poderá atingir os 15 mil milhões de dólares. Temos que ter em conta que as salas na China, que é a segunda maior indústria cinematográfica do mundo, estão fechadas desde janeiro, e que dos Estados Unidos já 120 mil funcionários foram dispensados. Estamos a falar da indústria cinematográfica. Como tal, eu acho que este incentivo, por pouco que seja, do realizador britânico, seja um ponto a ser valorizado. Acho que devemos estar atentos, e acho que a Netflix está a tomar um grande passo em ajudar a indústria. O Christopher Nolan, dificilmente há de haver um realizador que valorize tanto a experiência de sala como ele,
dando, pelo menos falando apenas só do tipo de filme que ele faz. Os filmes dele, como estávamos a falar há bocado, pedem muito uma sala. Ou seja, todos praticamente desde 2006, desde que ele fez o Prestige, todos os filmes dele pedem sala. Os filmes do Batman, Inception principalmente, Interstellar, Dunkirk ainda mais. Dunkirk é um filme que só ganha em sala, um pouco à semelhança de 1917. Mas aqui penso a questão também, porque o Nolan tem toda a razão e o cinema tem uma parte vital. E acho que vai um pouco além do desenvolvimento da massa cinzenta, tem mais a ver com o desenvolvimento de consciência, que muitas vezes o cinema traz, o crescimento pessoal e não só intelectual, mas não é uma opinião que seja muito valorizada na zona onde ela está a pedir, porque todos nós vemos notícias que o governo norte-americano, mais especificamente Donald Trump, tem uma guerra declarada a Hollywood e tem uma guerra declarada ao cinema. Como por inerência, não é que todo o cinema seja Hollywood, mas Hollywood vive. Hollywood um pouco sustenta toda a base do que é o cinema hoje em dia, nem que seja para puxar as pessoas a ir a uma sala. Portanto, todas estas afirmações que Christopher Nolan faz são de todas as formas corretas, apenas acho que vão cair em saco roto. Mas, vamos ver. E porquê é que vão cair em saco roto? É exatamente aquilo que eu estava a dizer. Donald Trump não é propriamente a pessoa que esteja mais preocupada com a cultura, basta ver o eleitorado que tem. Não é uma pessoa que variedíssimas vezes tem atacado a indústria cinematográfica, não só Hollywood, mas tem atacado maioritariamente a indústria cinematográfica, e é uma pessoa que tem como referência de um bom filme que devemos trazer Gone with the Wind. Portanto, não se pode pedir muito do homem que pede isto e agora vá oferecer uma mão à indústria do cinema, que é uma grande indústria, é verdade, e às vezes parece que sai um pouco fora do seu próprio contexto e acha-se um pouco mais do que aquilo que é, tem um papel maior do que aquilo que é, mas tem um papel gigante em tudo, seja no nosso crescimento pessoal, seja em nós gostemos de filmes de Hollywood ou não, acabamos sempre por começar por aí, é sempre por aí que começamos, ou maioritariamente é sempre por aí que começamos. Tem um peso muito grande. Agora não parece que seja um peso apoiado neste momento pelas pessoas que estão na Casa Branca. E, por exemplo, Nolan tem Tenet, obviamente, o seu novo filme, com data de estreia prevista para 15 de julho nos cinemas. Obviamente, com tudo isto que estamos a viver, pode ser adiado. Mas o que é que vocês acham, pela experiência que têm com a filmografia de Christopher Nolan, que podemos esperar deste Tenet? Assim, eu ontem vi o trailer do Tenet. Eu não sou adepto de trailers, acho que estragam bastante a experiência do filme, e como há certos filmes que eu tenho a certeza que vou ver, prefiro afastar-me dos trailers, mas em prol desta conversa eu ontem vi o trailer e fiquei alegremente surpreendido. Não diria bem surpreendido, mas contente, porque aquele que eu acho que é o melhor filme do Christopher Nolan é o Inception, e eu senti muita vibe do Inception no Tenet. A questão de haver uma equipa, a própria forma como está filmada. A primeira imagem recorda logo The Dark Knight, a primeira, a aproximação da câmara num edifício enorme, mas depois todo o feeling e o conceito altamente sofisticado que acredito que o Tenet vá jogar, agora em questão do passado e futuro, e voltar atrás no tempo. É um conceito de alto gabarito que Nolan já tem implementado nos seus filmes, principalmente no Inception, e estou entusiasmado porque vi algumas semelhanças e apercebi-me que poderá ser mais um épico à medida do realizador. Eu não sei se vocês tiveram, mas eu tive a oportunidade de ver o prólogo de Tenet quando fui ver a masterpiece que foi Star Wars The Rise of Skywalker, e nesse prólogo, mesmo não sendo Hans Zimmer a trazer esta música para este filme, o colaborador habitual de Christopher Nolan, neste caso a pasta passou para Ludwig Göransson, porque Hans Zimmer não conseguiu não fazer Dune com Denis Villeneuve.
e senti imediatamente que, mesmo a música não sendo Hans Zimmer, o som era o mesmo. Havia toda uma tensão trazida pela música, havia as câmaras habituais que costumo ver nos filmes de Christopher Nolan, e acaba por ser isso que me assusta um pouco, porque era aquilo, enquanto aquilo que o Bernardo estava a dizer, que deu-lhe muito o filme de Inception, é exatamente isso que eu não queria ver desta vez em Christopher Nolan, porque, pelo menos na minha opinião pessoal, eu ainda acho que os melhores filmes de Christopher Nolan são os filmes em que ele teve uma escala mais pequena. E se não me engano, há cerca de 12 ou 13 anos que não temos um filme de Christopher Nolan que seja em baixa escala. Nós fomos ver todos os seus budgets, desde Prestige, varia tudo entre 150 e 250 milhões de dólares. Isso são sempre histórias de salvar o mundo, salvar o universo, tempo, coisas gigantes, bombásticas. E eu gostava muito, mas mesmo muito, de ver Christopher Nolan nesta altura, depois de tantos anos que já teve para evoluir, de tantos filmes que já fez e tantos bons filmes que já fez e filmes bons que deu, fazer algo outra vez mais small scale. Fazer não um Memento, porque agora tem outro tipo de meios, mas uma história mais contida do que propriamente as coisas bombásticas que ele tem feito constantemente. Porque começa-se a tornar, embora as histórias sejam todas diferentes, mas para mim começa-se a tornar um pouco monótono eu ir ver um filme de Christopher Nolan e eu, embora não saiba do que é que vai ser a história, já sei qual é o feeling que vai trazer, e isso acaba por me retirar um pouco da experiência que eu tive dos filmes dele. Eu acho que isso tem um pouco a ver com, lá está, com gostos e opiniões pessoais. Eu acho que Christopher Nolan é um dos poucos ainda, sobretudo do século XXI, que nos fazem ir às salas de cinema porque é Christopher Nolan. Não é porque tem o A, o B ou o C no elenco, é porque é um filme de Christopher Nolan. E de facto concordo, sim, a vibe dele é muitas vezes a mesma, digamos assim, e Tenet tem de facto a sua essência, também me pareceu baseada no Inception, mas ao mesmo tempo eu acho que pelo menos a mim foi isso que me colocou um sorriso na cara ao ver o trailer, a ver teasers, porque é Nolan e eu vou ver Nolan sabendo que é Nolan, e portanto, embora eu queira ser surpreendido, obviamente, também como fã do seu trabalho, não quero que ele divague muito, e eu acho que tenho evoluído com ele ao longo dos anos também, e não sei até que ponto é que ele fazer um filme de uma escala menor fosse o mais indicado para esta altura da carreira dele, mas lá está, eu entendo o que tu estás a dizer, acho que tem fundamento, mas não podemos descartar o facto de Nolan ser um realizador que sabe perfeitamente aquilo que está a fazer, e portanto eu acho que independentemente do que Tenet nos pode trazer, que muito sinceramente nenhum de nós sabe o que é que Tenet nos vai trazer, porque tem sido um mistério até agora, uma coisa é certa, Nolan vai-nos trazer um filme com boa cor, boa banda sonora, boas interpretações, uma história no mínimo mais que aceitável, e portanto se falarmos em mínimos, Tenet vai ser no mínimo um belíssimo filme. Não sei se concordam com A isso. ação pareceu-me um filme, tal como Inception, com um grande ênfase na ação e no movimento. A questão de voltar atrás vai ser um filme que acho que vai dar bastante gozo apreciar o movimento dos atores e dos objetos. Acho que vai estar muito bem trabalhado nesse aspecto. Eu acho que assim, eu concordo muito com aquilo que o Pedro disse, porque acho que se neste momento e os dois nomes que vão referir têm dois pesos muito diferentes e levam pessoas por razões muito diferentes, mas eu acho que as únicas duas pessoas neste momento que conseguem levar as pessoas ao cinema por lançarem um filme e as pessoas vão ver à sala é Christopher Nolan e Quentin Tarantino. Não há outras duas pessoas que levem tanta gente ao cinema, em específico, só pelo nome deles, do que eles os dois. E são duas coisas completamente. Isso fazem tipos de cinema completamente diferentes. Embora eu até acho que Quentin Tarantino nem sequer se pode colocar no mesmo pote de grandes realizadores que temos hoje em dia, porque eu acho que ele faz um tipo de coisa tão específica, tão dele, que nem precisa de estar num espaço está numa liga à parte. Está numa liga, não necessariamente uma liga, não necessariamente uma liga melhor ou mas pior, diferente, exato. Sim. E é um filme muito próprio dele, mas voltando um bocado ao Christopher Nolan, todos os filmes dele têm um efeito de espetáculo, um efeito de sala que não se consegue ter praticamente outro realizador. Acho que o único onde eu consigo ver algumas semelhanças, embora eu já tive esta conversa com vocês em off, mas acho que uma versão muito melhorada do Christopher Nolan é o Denis Villeneuve.
mas oferecem coisas diferentes também, até um certo ponto. Embora eu acho que enquanto Denis Villeneuve oferece personagens que para mim são muito mais palpáveis, acho que para mim o grande problema de Christopher Nolan são que os conceitos dele são sempre excelentes. Os filmes dele têm sempre um impacto incrível em certas sequências, e há coisas e há imagens que eu tenho na minha cabeça gravadas dos filmes de Christopher Nolan. Mas se eu for pesar os intérpretes que estão neles, não os atores em si, mas a personagem que está feita, nunca são personagens que eu acho que maioritariamente até as personagens femininas, acho que nunca são personagens que têm o desenvolvimento necessário, porque acho que é provavelmente a maior fragilidade de Christopher Nolan será criar personagens que me façam estar agarrado à história a um nível emocional, que é coisa que eu nunca tenho com os filmes dele. Consigo apreciar, consigo estar ali envolvido, mas a nível emocional, agarrar-me àquelas personagens e sentir o que elas sentem é muito raro. Então, e pegando, lá está, nisso tudo, qual é o vosso ponto de vista sobre a afirmação que se tem vindo cada vez mais, agora não tanto nos últimos anos porque têm aparecido outros realizadores a impor o seu nome, mas Christopher Nolan é de facto visto como um dos grandes cineastas do século XXI. Isto é algo que se tem vindo a ouvir durante muitos anos. Qual é o vosso ponto de vista sobre esta afirmação? Eu concordo com a afirmação, por algumas das razões que temos vindo a falar até aqui, mas principalmente por Nolan ser um realizador que, e melhor do que Denis Villeneuve, consegue equilibrar o entretenimento com a questão cerebral do filme. E isto é uma conjugação que eu acho que não há realizador que neste momento consiga oferecer ambas tão elevadas ao mesmo tempo. E é por isto que eu acho que ele é um dos grandes realizadores do nosso século. A outra razão é o facto de ele não ter um stinker, não tem um filme que tu possas dizer, epá, este filme, na minha opinião, este filme não é bom. Tu não consegues dizer isto, tu consegues dizer no máximo que há um ou outro menos bons, não tão nível Nolan, tão grandiosos. Following, Insomnia, Memento, Batman Begins, The Prestige, The Dark Knight. Não apontas aqui um filme que tu digas assim, não recomendo que vejas. E acho que isto é uma das marcas de um grande realizador, de um grande cineasta. Eu consigo colocar o Christopher Nolan facilmente nos 10 melhores realizadores que nós temos agora, e vamos apenas, se calhar, focar-nos no cinema, não diria mainstream, mas num grande circuito de realizadores, pelo menos, porque o cinema indie acaba por estar num patamar um pouco diferente, mas não consigo elevar Christopher Nolan a essa altura que algumas pessoas levam, que eu consigo perceber, mas enquanto o Bernardo diz, e é verdade que os filmes dele são extremamente cerebrais e consegue misturar o entretenimento com a parte dos filmes serem filmes inteligentes, acho que remata um pouco o propósito. E é uma coisa que eu percebo muitas vezes em filmes de Christopher Nolan, em que há sempre uma necessidade muito grande de expor tudo aquilo que está a acontecer. E acho que isso tira um pouco o elemento inteligente do filme, porque a parte inteligente do filme é tu puxares um pouco por ti e perceberes um pouco por ti. E Christopher Nolan nunca deixa muito espaço aberto, pelo menos a maioria dos filmes dele, para esse tipo de interpretação e de abertura, porque pode deixar um pouco de um final em aberto, como acontece, por exemplo, em Inception, mas no contexto geral há sempre uma grande necessidade de expor aquilo que está a acontecer, que é para as pessoas conseguirem acompanhar aquilo que está a acontecer. E a partir do momento em que tu tens um conceito tão inteligente como os filmes dele têm, mas tu acabas por não o conseguir expor de uma forma mais orgânica do que pôres uma personagem a explicar-te tudo aquilo que está a acontecer, para mim tira um pouco a qualidade que o próprio conceito tem. Acaba por ter uma grande maquete de uma história, mas a história nunca tem o organismo que eu precisava que tivesse, para mim pelo menos. Mas que é um realizador excelente, acho que nem sequer pode ser posto em causa. Acho que, ao contrário da verdade, tem alguns filmes que são um pouco mais duvidosos. Até hoje, Insomnia é um problema para mim. Já ouvi 2 vezes, porque achei que da primeira vez me tinha falhado alguma coisa e realmente não falhou. The Following é um bom filme para o
o budget que tem. Ele fez o filme com $6 mil, se não me engano, algo do género. E nota-se, mas em 20 semanas. Exatamente, mas é um filme muito, muito interessante de se ver. Acho que o único stinker que ele acaba mesmo por ter acaba por ser Insónia. Mas acho que no contexto geral é um realizador que tem sempre muito a oferecer, mas ainda não está a um patamar que eu gostava, por exemplo, de colocar em cima. E já se calhar já só posso falar de realizadores que estão nos grandes circuitos: David Fincher, Paul Thomas Anderson, até Quentin Tarantino, se quisermos trazê-lo um pouco para este ponto. Acho que não está ao mesmo, nem que de nível 9, por exemplo, acho que não está ao mesmo nível, mas acho que é um realizador que tem sempre uma voz tão original que merece sempre ser ouvida, independentemente daquilo que se goste ou não da parte dele. Eu acho que Christopher Nolan é, na minha opinião, é um realizador que sabe o que está a fazer e quer juntar o melhor dos dois mundos, entre o cinema inteligente e metafórico com o blockbuster de entretenimento. Eu acho que é o perfeito realizador para conseguir isso mesmo, porque tem trazido às salas de cinema os fãs e os espectadores de ambos os mundos, e portanto eu acho que, embora concorde com a opinião do Bernardo e do Rafael, por vocês as duas, eu acho que Nolan faz aquilo que precisamente que quer. Eu acho que ele tem a perfeita noção do que está a fazer. Eu acho que ele não se dedica tanto às personagens, como o Rafael estava a dizer, mas por uma questão de entretenimento, porque ele sabe que as personagens não vão precisar de ter esse impacto emocional pela história e pela banda sonora que ele vai colocar por cima. Eu acho que ver um filme de Christopher Nolan é, na sua essência, ver um espetáculo, não tem propriamente que ser ver um romance, uma coisa assim do género, onde as personagens têm que ser mesmo muito afeicionadas com quem está a ver, embora perceba perfeitamente os dois pontos. Para finalizarmos, o Barulho de Fundo tem uma recomendação para todos os que nos ouvem, e hoje vem da parte do Rafael. Rafael, qual é a recomendação que tens para quem nos está a ouvir? Portanto, agora para a primeira vez vamos começar com uma coisa muito interessante e que eu ia pedir às pessoas que, se forem ver este filme, por amor de Deus, por favor, façam-me esse favor, não vejam nada, não vejam trailers, não vejam sinopse, confiem só na minha opinião, que uma pessoa que não quer ser de lado nenhum, e vão ver este filme sem saberem nada. O filme chama-se One Cut of the Dead, peço desculpa. É um filme japonês de 2017. Podemos dizer que é um filme de zombies. É aquilo que eu posso afirmar. Há muita da essência que está no nome. Eu também, One Cut of the Dead. Mas é um filme que precisa e merece ser visto por toda a gente, principalmente que gosta de cinema. Porque é difícil encontrar filmes que sejam tão sinceros e com um coração tão grande, principalmente sobre as pessoas que fazem cinema e as pessoas que fazem filmes, que possam ter. Portanto, é uma recomendação com a qual eu queria começar este projeto, porque é um filme sobre cinema, é um filme belíssimo. Terminamos assim com esta recomendação, o primeiro Barulho de Fundo, o novo podcast pertencente ao site Cambada de Críticos. Podem ouvir-nos nas plataformas habituais e visitar-nos em cambadadecriticos.pt. Não se esqueçam de partilhar o podcast e podem sempre sugerir-nos temas nas nossas redes sociais, em facebook.com/cambadadecriticos, no Instagram em Cambada de Críticos ou através do nosso e-mail contacto@cambadadecriticos.pt. Podem também seguir-me no Instagram em Pedro MG Horta. Ao Bernardo. Podem consultar o site Visão de um Crítico, onde estão lá todas as minhas críticas, inclusive as que estarão no CC. E ao Rafael. Eu estou apenas e só no Letterboxd a fazer uma biblioteca da quantidade de filmes que vejo em RJR Félix. Este foi o primeiro Barulho de Fundo e até à próxima.